A verdade é que ser cristão nunca foi sobre viver longe do pecado, nunca foi sobre focar nisso, né, eu tenho que me separar do pecado, mas ser cristão sempre foi sobre focar em conhecer a Deus, em estar mais próximo de Deus, porque é isso que ele mais quer. Imagine só, Deus criou o ser humano, que é a obra dele, e o que ele mais quer é ficar próximo disso. E se a gente for ler a Bíblia, reparar na história, sempre foi assim, o que ele mais queria é estar próximo do seu povo. Só que o povo, pelo contrário, preferia estar longe dele, por causa que eles preferiam mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Deus não tinha o que fazer, porque Deus dá livre-arbítrio para as pessoas. Mas ultimamente, cara, uma experiência real, tá? Eu tenho percebido que eu estou muito mais próximo de Deus. Tanto porque eu estou longe do pecado, tanto porque também eu estou muito próximo da Bíblia, então eu estou lendo mais a Bíblia, não lendo por ler, sabe, como uma tradição ou alguma tarefa, assim, uma responsabilidade, uma obrigação, mas lendo porque de fato eu quero conhecer mais a Cristo. E se você também quer estar mais próximo de Deus, um ponto crucial é você ler a Bíblia, porque a Bíblia são os pensamentos de Deus. Lá você conhece mais a personalidade de Deus, cara. E eu comecei a ler de novo Gênesis, até quero ler a Bíblia toda novamente não, né? Porque eu não li tudo. Li quase, mas não tudo. Comecei lá em Gênesis, é incrível você começar a ver assim que Deus criou o homem para andar junto com ele. Deus descia todo final de tarde para andar com Adão e Eva lá no jardim. Imagina isso, cara. Imagina isso. Só que aí eles preferiram pecar. Eles preferiram ouvir a serpente ao invés de ouvir a Deus e comer do fruto proibido. E é bizarro ver a tristeza de Deus diante de uma geração corrupta. Deus olhou para a terra e viu que o homem estava perverso. As gerações de Adão e Eva se perversificaram por completo. Começaram a se prostituir, a sacrificar crianças a ídolos, sabe? Arrasta para cima com as crianças, a fazer várias brutalidades, e na Bíblia fala: Deus olhou para a terra, para o homem, para a sua criação e se arrependeu, e se propôs destruir toda a sua criação, que aí foi o dilúvio, né. Só que aí ele olhou para a terra e achou um único homem justo na terra, que era Noé. O único homem justo que era na terra era Noé. E aí ele chegou para Noé e falou: "Vamos fazer uma arca, porque eu vou destruir a terra e eu quero que a partir de você e da sua família surja uma geração correta". E assim fez. Noé ouviu a Deus, ficou 100 anos construindo uma arca. Imagina a fé desse homem. Ficou 100 anos construindo uma arca e imagina o tanto de pessoas que zombaram de Noé por estar fazendo isso. Até parece que vai vir uma chuva que vai destruir a terra. Onde se viu isso? Nunca aconteceu isso. Noé teve fé, construiu a arca, entrou na arca, veio um dilúvio e dizimou toda a terra e tudo que havia sobre ela, né? Só o que sobrou é o que estava dentro da arca, só os animais que estavam dentro da arca que sobreviveram, Noé, sua esposa e seus filhos. Mas depois de Noé, nasce outra geração e essa geração também se corrompe. E aí veio Sodoma e Gomorra, foi a pior situação que já houve na terra, e meio que se a gente olhar hoje, a terra está como Sodoma e Gomorra e talvez até pior. Então, se a gente for olhar para a Bíblia, a gente vai ver que a história do cristão para com Deus sempre foi de altos e baixos. Sempre o homem esteve abandonando a Deus. O homem clamava a Deus quando tudo estava difícil e quando tudo se resolvia, ele o abandonava. Mas a real é que não devemos estar com Deus por interesse, mas por amor, pelo que ele já fez conosco, por ele ter morrido lá na cruz. E eu já falei isso várias vezes, mas eu preciso reforçar, porque você tem que focar nisso, cara. Jesus morreu por você, Jesus morreu para perdoar seus pecados, Jesus morreu para que você fosse salvo pela graça. Portanto, entenda que a graça não é de graça. Não é porque Jesus morreu uma vez que você pode viver pecando, viver fazendo tudo errado. Não, se Jesus morreu, também devemos morrer por ele. Se Jesus carregou a cruz pelo mundo, por nós também devemos carregar a cruz por ele. Jesus disse: quem amar a sua vida, em vez de me amar, né, quem amar as coisas desse mundo, os erros, as vontades da sua carne, vai perder a Cristo. Agora, quem sacrificar a sua carne, seus desejos, o seu eu, por amor a Cristo, vai receber a Cristo, tanto aqui na terra como no porvir. Cara, não tem uma sensação melhor do que você perceber que você está mais próximo de Deus, que você está mais sensível à voz dele, sabe? Que você está conversando com ele a todo instante, mano. Não tem coisa mais forte que isso. Eu até me emociono aqui porque essa é a verdade. Não tem sensação melhor do que estar longe do pecado, não tem sensação melhor
do que estar fora do mundo. Porque estar pecando, estar fazendo os desejos da sua carne por um momento, por um instante, por um período é bom. Porque está satisfazendo a sua carne, está satisfazendo o seu eu. Só que no final das contas você vê que isso não vale a pena, porque os frutos que você colhe disso não são legais. Os frutos que você colhe do pecado são depressão, são tristeza, angústia. Sabe, você olha pra si e sente nojo, porque você não consegue parar com o que você disse que ia parar, e demais coisas. Agora, quando você olha pra si e vê que você está conseguindo viver longe do pecado, longe do erro, para agradar a Deus, conhecendo mais a Deus, lendo a Bíblia, orando, frequentando a sua igreja mesmo, cara, não tenho o que dizer, não tenho o que dizer, não tenho uma sensação melhor. Porque a partir do momento que você se livra do pecado, você se aproxima de Deus, porque você não tem mais aquela sujeira que te afasta dele. A única coisa que afasta o homem do pecado de Deus é o pecado, porque Deus é pureza, então ele não pode ficar com o que é impuro. Quando Satanás, ele sentiu, como é que fala? Quando Satanás, né, se rebelou lá no céu com Deus, sentiu inveja de Deus, né? Ele queria estar no mesmo patamar que Deus. Deus teve que mandar ele e todo a terça parte dos céus que concordou com ele para o inferno. Ele não podia deixar aquela sujeira no céu. Porque Deus não é sujeira, Deus é justiça, Deus é pureza, e com ele não pode habitar em impureza. Então, cara, não tem como você ter uma vida plena, uma vida bacana, uma vida saudável, uma vida de paz, de fato, se você não estiver longe do pecado, porque o pecado só atrasa a sua vida. Às vezes, você já era para estar muito mais longe na sua vida, no seu relacionamento com Deus, nas suas conquistas, porque quando você está com Deus, ele te ajuda a conquistar também. Eu sou prova disso. Às vezes era para você estar muito mais longe, mas você não está, porque o pecado está te prendendo. Porque você está preferindo o pequeno sentimento, o pequeno prazer, a pequena sensação do pecado, ao invés de um sacrifício e uma grande recompensa no porvir. Que, como eu já falei, a recompensa de obedecer a Deus e estar junto com Deus são inúmeras aqui na Terra durante sua vida e depois a principal, que é na eternidade, ao morar com Deus. Imagina isso, cara. Em que as ruas são de ouro, cristais, lá não há tristeza, lá não há preocupação, lá não há falta de paz, cara, lá é perfeito. Lá o carneiro andará junto com o leão, o cachorro andará junto com a onça e nós andaremos junto, montado no leão. Imagina, cara, que maneira essa sensação. Meio que voltaremos para aquela ideia de Adão e Eva, né? Antigamente era isso, eles tinham. O leão não ia comer Adão e Eva. Essa inimizade do animal selvagem para o homem aconteceu depois que eles pecaram. Então, a gente vai estar junto com os animais e vai ser muito louco, cara. Vai ser muito louco. Vamos finalmente ver a face de Jesus Cristo, aquele que se sacrificou por nós. Esse vídeo é um convite para que você busque a Deus, de fato. Sabe? Porque quando você começa a buscar a Deus, eu até recomendo. Não foque em parar de pecar primeiro para depois buscar a Deus. Foque em buscar a Deus para parar de pecar. Porque Deus dá a força. E quando você começa a buscar a Deus, é uma sensação boa. E aí você, logicamente, você para e pensa, cara, eu não quero mais o pecado. Eu até quero às vezes, porque eu tô em carne, né? Eu sou carne. Quero o pecado. Mas não compensa. Não compensa, sabe? E não que eu seja perfeito, eu tenho os meus erros. Tenho os meus erros. Quem é cristão também peca, mas ele não vive pecando. Ele não vive sempre praticando os mesmos atos, sabe? Então, a título de exemplo, só pra gente finalizar o vídeo, por exemplo, um cara que está preso na luxúria. Quem é cristão, talvez, em algum momento, ele pode cair igual Davi caiu. Davi traiu, ele viu uma mulher tomando banho lá, era a esposa de um soldado dele, do principal soldado dele, o amigão dele, viu a esposa que era muito bonita e acabou se deitando com ela, cometeu adultério e depois ainda mandou matar o marido, olha isso. Essa foi a única vez. Agora, quem não é cristão, cai uma vez, pede perdão e cai depois, de novo. E sempre fica nesse ciclo, nunca se decide, não tem uma fé decidida, sabe? E eu não tô aqui pra te julgar, porque um dia eu também já fui assim, eu fiquei por 10 anos assim, mas até que a graça de Deus me libertou disso de uma vez por todas. Mas por quê? Essa graça anda junto com a decisão do homem. Você tem que decidir também.
Assim como Jesus temeu ir para a cruz, não sei se você já leu, mas Jesus chorou. Ele disse para Deus em oração, alguns minutos antes de começar tudo aquilo, antes de os soldados virem e prenderem ele para no dia seguinte ser crucificado. Ele falou para Deus: Deus, se for da tua vontade, tira esse fardo de mim, me livra dessa responsabilidade. Mas ele disse que não seja como eu quero, mas como tu queres. E como Deus queria era que ele se sacrificasse pela humanidade. Deus sentiu vontade Jesus, né, sentiu vontade de desistir. Você acha que você não vai sentir? Mas por amor a ele, a gente não desiste, sabe? Não sei se você já assistiu o filme A Paixão de Cristo, mas aquele filme é muito forte, cara. Quando vem a tentação, você se lembra daquelas cenas e fala: "Não, será que Jesus passou tudo isso por mim em vão?" Busca Cristo, lê a Bíblia, lê a palavra, busque forças nele, sabe? Não busca Deus só na igreja, cara. Na igreja é só um pequeno período de tempo, alguns dias. Não, Deus está com você a todo instante. Enquanto ele está aqui do meu lado agora, ele está aí do seu lado enquanto você me ouve. Então busca ele, termina esse vídeo, fala com ele, não precisa palavras técnicas, não precisa, de uma oração de 1 hora, não, nem que seja 5 minutos. Deus é prática, Deus é simplicidade, o homem que complica tudo. Deus é simplicidade. Ele só quer que você feche o olho e fala com ele, só isso. Fala o que está no seu coração, fala o que você está sentindo, fala os seus medos, entrega as suas ansiedades, sua tristeza. Se você tem um buraco na sua alma, fala: "Deus, me ajude a preencher esse buraco", no qual só ele consegue preencher, que esse buraco é do tamanho dele, entende? E é isso, tem mais coisa pra falar, mas vamos deixar para o próximo vídeo. Meu nome é Brian Fernandes, essa foi a minha mensagem. Tem esse vídeo aqui que você pode clicar e com certeza vai te ajudar bastante também. Até mais, Deus te abençoe.